uns aos outros, ensinando os seus caminhos e tudo quanto Jesus nos ordenou. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos nomeou para dar frutos que permaneçam, para amarmos uns aos outros, ensinando os seus caminhos e tudo quanto Jesus nos ordenou. Somos povo do coração aquecido, lavado e remido no sangue de Jesus. Povo santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita, a serviço do Senhor. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos nomeou para dar frutos que permaneçam, para amarmos uns aos outros, ensinando os seus caminhos e tudo quanto Jesus nos ordenou. Nos ordenou. Somos povo do coração aquecido, lavado e remido no sangue de Jesus. Povo santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita, a serviço do Senhor. Somos povo do coração aquecido, lavado e remido no sangue de Jesus. Povo santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita, a serviço do Senhor. Nossa missão é fazer a vontade do Senhor, levar o reino de Deus a todas as nações. Somos povo do coração aquecido, lavado e remido no sangue de Jesus. Povo santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita, nação santa, raça eleita, nação santa, raça eleita, nação santa, raça eleita. Povo de Deus, graça e paz. A graça e a paz do Senhor nosso Deus seja sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe nesta manhã. Estamos dando início a mais uma escola dominical online e hoje abordaremos o terceiro surgimento do metodismo enquanto movimento a partir de Londres, 1738, e falaremos também um pouco sobre a experiência do coração aquecido. A paz, Lidiane Mantelato está por ali. Pastor Aguinaldo Lemos de Freitas, bom dia, graça e paz, meu irmão. Um abraço para você e toda a sua congregação que está aí participando conosco. A irmã Edinalva Melo, graça e paz, irmã. Um abraço aí para o amado Aparecido. Fátima Alonso, bom dia. Um abraço também para o Rai.
Deus te abençoe, Fátima. Elisângela, Isaías, a Tatinha, bom dia, Tatinha e toda a sua casa, Tainara, Chico, Vitor, Vilza Cicote, um abraço a Vilza, um abraço ao Jovair, um abraço a toda a família Cicote, que Deus esteja abençoando vocês aí com a graça do Altíssimo. Karine, Marangoni e Vitorino, um abraço para a Karine, para o Paulo, para a Rebeca. Alessandra Rocha, minha ovelha amada lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A paz, Alessandra, Deus abençoe você. Como é que está minha filhada Amanda? Um abraço para Amanda aí também, Amanda Rocha, jovem, talentosa, cheia da graça de Deus. Lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, meu filho Wilson Júnior Ferreira. Bom dia, Júnior, Deus te abençoe, filho. Que a bênção de Deus seja sobre você, seja sobre a Maiara, a Evelyn, o Pietro. Sandra Moreno, bom dia, Sandra, bom dia, Zé, bom dia, Aline, bom dia a toda a família Moreno. Wolfgang Gans, filho, bom dia, Wolfinho. Deus te abençoe, Wolfinho, seja bem-vindo. Sandra Moreno, amada Sandra, mulher da mão abençoada, Deus te abençoe, Sandra. Que Deus nos abençoe aí, vamos entrando aí, povo de Deus. Peço para vocês aí que compartilhem o link que já mandei lá no grupo da igreja. Acorda aí os jovens aí. Vamos para a nossa escola dominical online. Bênção de Deus. Dá um tempinho aí até que o povo entre. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro surgimento do movimento metodista e também da famosa experiência do coração aquecido de John Wesley, que aconteceu a 24 de maio de 1738 e mudou, impactou a vida de John, impactou a Inglaterra, impactou o mundo todo, e nós somos hoje, aí, quase 3 séculos depois, frutos dessa experiência, consequente do mover do Espírito no coração de um homem que ousou orar: Senhor, dai-me 100 homens que nada temam, a não ser o pecado, e que nada desejem, a não ser a Ti, e eu incendiarei o mundo. Tua experiência com Deus pode impactar toda uma sociedade. O Espírito Santo não precisa de uma multidão para começar o avivamento. Basta um coração sedento, coração contrito e quebrantado, um coração aquecido. Povo santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita. Nação santa, raça eleita. Eu não tenho dom para cantar. Quem dera, né? Bênção de Deus. Ilza Pugliese, a irmã Ilza Pugliese, ela é da 6ª região eclesiástica do Paraná. Essa canção é linda, uma canção baseada na história nossa, o povo chamado metodista, povo do coração aquecido. Durante um bom tempo em Fátima do Sul, eu e o irmão Luiz Tomás de Aquino Júnior fazíamos um programa de rádio e esta era a abertura. O programa marcou época, marcou corações. Até hoje as pessoas se lembram lá da igreja metodista e o programa Coração Aquecido. Quero dizer para os metodistas de Votuporanga, estejam orando. Ó, já começou a esquentar aqui. Eu vou até tirar o paletó, o moletom, porque já começou a aquecer aqui, né? Quero aí falar para os irmãos da Metodista em Votuporanga que estejam orando. Há um tempo Deus colocou no meu coração aí um desejo de começarmos uma rádio web aqui, a partir do nosso mezanino. Hoje, graças a Deus, temos uma estrutura boa, né? Já estou aí em contato com alguns amigos que têm rádio web para saber o procedimento. E em nome de Jesus, logo nós teremos aí uma rádio web para estar servindo a comunidade Votuporanga e região, né? Bênção de Deus, com programações cristãs, levando a palavra do Senhor, compartilhar de experiências. Temos aí, graças a Deus, alguns irmãos na comunidade que já tiveram experiências como locutores, assim como o Rodrigo e tantos outros, e eu creio que será bênção. Vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Dito isto, vamos orar? Vamos orar. Que você possa fechar os teus olhos aí onde você estiver. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, ó Pai, por tua misericórdia, por tua fidelidade.
Te dou graças, ó Pai, por esta semana que passou e por esta semana que está começando hoje. E acima de tudo, Pai, eu quero render-te graças por esses 46 anos de vida que o Senhor me concede. Até aqui me ajudou o Senhor e eu creio que o Senhor continuará me ajudando, me apoiando, me abençoando. Em especial, Senhor, eu quero pedir, Pai, que a tua boa mão permaneça sobre a minha filha, Jéssica Santana, meu genro, Elvis Martins, e sobre meu neto, João Lucas, ó Pai, que estão a caminho de Votuporanga, que estão na estrada, vindo passar uma temporada aqui com a gente, Pai. Livra, Senhor, de todos os males, livra, Senhor, de acidentes, ó Deus, que eles possam vir, permanecer e retornarem, ó Pai, embaixo da tua paz. Nos abençoe, Senhor, agora, nesta manhã, com a ação do Teu Espírito Santo nos conduzindo nesta aula, Pai. Que o Senhor nos dê espírito de entendimento, espírito de sabedoria, espírito de compreensão da Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amados, eu quero hoje, de uma forma especial, nessa abertura da Escola Dominical Online, convidar você, se você tiver aí a palavra do Senhor, você abrir lá em Romanos, capítulo 8. Essa tem sido a chamada da nossa escola dominical desde o início, quando começamos a falar sobre o metodismo, né? Romanos, capítulo 8. Eu quero ler a partir do versículo 14 e vou explicar o porquê que a leitura desse texto é importante quando falamos do nascimento do metodismo. Romanos 8, a partir do versículo 14, ou melhor, vamos pegar a partir do 13, vamos ler até o 16, somente 3 versículos, que assim nos dizem. Deixa eu tirar aqui a música de fundo, para que a palavra de Deus possa ser bem compreendida. Romanos 8, a partir do versículo 13, assim nos diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Indo um pouquinho além, o 17 também: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Esse texto, ele é o texto que marca a experiência de John, a experiência do coração aquecido. Porque, como você pode recordar, eu foquei muito o medo que John Wesley tinha da morte, a insegurança de John Wesley no tocante à salvação. Falei da experiência dele a caminho da Geórgia, quando aconteceu a tempestade e os morávios ali estavam adorando, louvando a Deus, né? E depois, quando John chega na Geórgia, ele vai ter com Spangenberg, e ali Spangenberg o confronta a respeito da fé, e ele demonstra que ele não tem fé, que ele não tem segurança, que ele não cria em Cristo plenamente como Senhor e Salvador dele, né? Então tudo isso demonstrava que todas aquelas obras que Wesley, o rigorismo, esta foi a expressão que eu usei e é a expressão que cabe, o rigorismo de John Wesley em viver uma vida metódica era na realidade uma tentativa de ganhar a salvação pelas obras, né? É interessante que o apóstolo Paulo, ele fala aqui: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Obviamente que o texto está falando sobre os pecados da carne, mas aqui também podemos incluir como obras da carne a tentativa de querer ganhar a salvação por meio dos próprios méritos. E assim John Wesley viveu durante um bom tempo. Mas a palavra nos diz que é somente pelo Espírito. Você que está com a Bíblia aí nas suas mãos, ou pode acessar depois, você vai ver que Espírito está em letra maiúscula. E Paulo deixa bem claro que é somente pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nós podemos mortificar os feitos da carne e assim vivermos. John Wesley até então agia no poder do próprio espírito humano dele.
agia no poder da lei, porque ele ainda não tinha conhecido a graça. Mas hoje nós vamos abordar a graça. Nós vamos falar sobre essa experiência que este homem viveu e que marcou a vida dele, impactou a sociedade inglesa na época, impactou boa parte ali do velho continente, chegou aos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil hoje, quase 3 séculos depois. Nós somos frutos do agir de Deus, do Espírito Santo de Deus no coração deste homem, que volta a enfatizar, em meio a uma sociedade decaída, em meio a uma sociedade entregue ao pecado, em meio a uma sociedade diferente para com os que sofria, ele ousou orar assim: Senhor, dai-me 100 homens, que nada temam a não ser o pecado, e que nada desejam a não ser a ti, e eu incendiarei o mundo. E Deus concedeu. E o mundo foi incendiado por aquele que é conhecido como um dos maiores avivamentos do século XVIII. Manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Como é que você tem orado, meu irmão, minha irmã? Como é que tem sido a sua oração? A sua oração tem sido no sentido de pedir algo para você ou de pedir algo consoante o coração de Deus para alcançar as pessoas? Olha a oração de John. Senhor, dai-me 100 homens que nada temam a não ser o pecado, santidade, e que nada desejem a não ser a ti, comunhão com Deus, vida de piedade, e eu incendiarei o mundo. Ele não falou: Senhor, dai-me prosperidade, Senhor, dai-me um ministério grande, Senhor, dai-me riqueza, Senhor, dai-me unção para amarrar os demônios nos ares. Não. Ele pediu ao Senhor pessoas que temessem o pecado e buscassem vida de santidade, e que desejassem, acima de tudo, a Deus. E somando-se a essas pessoas, ele incendiaria o mundo. A oração dele foi semelhante à oração de Salomão, que pediu a Deus sabedoria, ao invés de riqueza ou vitória sobre os inimigos. E por isso recebeu a sabedoria, a riqueza e a vitória sobre os inimigos. John Wesley não morreu rico. Essas aulas nós vamos continuar com ela e eu vou falar como que Wesley morreu. E o que ele tinha quando ele morreu. E olha que ele ficou rico, não pregando a palavra, mas porque ele também era escritor, ele escrevia, né? Então ele teve uma vida assim, vamos dizer, não nababesca, mas ele teve uma vida razoavelmente equilibrada. Aquilo que eu desejo para você, para mim, para todos nós. Amém? Dito estas coisas, tomar um café aqui. E que Deus nos conduza nesta aula. A dinâmica é a mesma das duas anteriores, tá? Reações no final, ok? Essa introdução, amados, é a abertura da escola dominical que nós temos presencialmente, que geralmente leva aí meia hora. Aqui nós estamos com 19 minutos entre louvor, oração, e agora vamos começar a nossa ED. Mas não sem antes agradecer a você aí agora, aqui face a face, pela lembrança, né, pelo carinho manifesto à minha pessoa e por sua gratidão a Deus pelo meu 46º aniversário, ok? Que Deus te abençoe, em especial a Imevo, na Igreja Metodista em Votuporanga. Obrigado pela carreata surpresa, de fato foi surpresa, Dona Fátima cumpriu certinho o protocolo, me enganou o dia todo, né? Obrigado aí a todos que participaram, obrigado a Lidiane Mantelato aí por essa sensibilidade. Olha, é tremendo aquilo, nós precisamos fazer isso aí na casa dos idosos também, que de repente não tem condições de vir na igreja, né? Quando estava em Fátima do Sul, nós fazíamos serenatas no dia do aniversário de um irmão, de uma irmã. Chegávamos lá, um grupo grande lá, ele já dormindo e tocando louvores e tal, era uma bênção, né? Aliás, eu quero contar algo aqui para vocês. O meu primeiro aniversário celebrado foi na Igreja Metodista. Eu nunca tive uma festa de aniversário antes de ser pastor. Então, meu primeiro aniversário celebrado foi no dia 3 de julho de 2003, na Igreja Metodista em Fátima do Sul. Até então, nunca tinha tido um bolo, nunca tinha tido nada. A minha história é de muita pobreza, muita luta, muita dificuldade.
né? Então, assim, 5 filhos, não dava. E depois de adulto, não ligavam muito para isso. Eu me lembro até hoje, a atitude da igreja aqui, com essa carreata, me fez voltar no tempo, porque foi exatamente como vocês fizeram. Eu lembro que eu estava na sala e a Rosângela Aquino, né, esposa do hoje pastor Júnior Aquino, que foram minhas ovelhas, tinha se juntado a Sandra, que hoje é esposa de pastor também, né? Toma cuidado, tem várias ovelhas minhas aí que já estão no pastorado. É coisa de Deus, gerar filhos para o ministério. Tem a Teca, que está lá em Corumbá, que também foi minha ovelha. Tem o Rafael Oliveira, que está na Assembleia de Deus, mas que foi minha ovelha também, fez teologia comigo, tudo tal, e despontou para o ministério. Aqui na Imeiro já tem a Valéria surgindo aí também, tem o Rodrigo, tem outros. Andar comigo é ir parar no ministério pastoral. Deus tem me dado essa alegria de gerar filhos e filhas para o ministério. Mas assim, meu irmão, minha irmã, me lembrou porque a Rosângela, a Sandra, a Lorival ainda não era da comunidade ainda. E eu estava na sala, né, lá de boa. A casa é muito simples, a gente estava começando, eu trabalhava de pedreiro e tal. Uma luta, uma dificuldade, mas assim, sabe aquela dificuldade feliz? Aí a Jéssica, né? A Jéssica era pequenininha, né? Aliás, você ouviu na oração, a Jéssica está vindo para cá. Daqui a pouco eu vou estar com o João Lucas, meu neto, aqui nos meus braços, né? Eu só vi em janeiro, né? Quando ele era recém-nascido. Mas assim, eu estou lá sentado, aí uma barulheira lá na frente, daí a Jéssica abriu a porta e falou: pai, vem ver um negócio aqui, vem ver um negócio aqui, né? Aí quando eu saio, surpresa. Foi o primeiro aniversário que eu celebrei, que eu me alegrei. A igreja é maravilhosa. A igreja tem muitas falhas, muitos pecados, até tem falha porque eu e você fazemos parte dela. Mas a igreja é o melhor lugar para se viver apesar dos problemas. Comunidade de fé, família de Deus. Coisa linda que a Tatinha, a Fátima, né? E teve outras irmãs aí também, né? A Fátima, as duas Fátimas, né? Fizeram lá no Monte Verde, no sábado, a doação, né? As doações das roupas, calçados e brinquedos. A igreja está viva, irmãos e irmãs, graças a Deus, apesar da pandemia, a Igreja Metodista Votuporanga está viva, continua discipulando, continua visitando, continua adorando, celebrando a Deus. Dou graças a Deus aí pelo pessoal do Ministério de Louvor, que quase todos estão de volta lá, ajudando nas lives lá. Isso é bênção, essa igreja é maravilhosa. Eu amo vocês e tenho certeza que sou amado. Não tem coisa melhor do que um negrão feliz, né? Porque um negrão bravo. Como é que vai ser? A clã sou eu! Teve um pastor que um dia falou isso. Agora um negrão feliz. E se você quer fazer alguém feliz, ame. É o amor que faz com que as pessoas sejam felizes. Mas vamos à aula! Terceiro momento do metodismo. Oh, glória! Dá até vontade de falar em línguas estranhas. Maravilha! Amados, amadas, o nosso recorte histórico desta aula é 1738, Londres. Fazendo uma recapitulação e já agradecendo aí aos irmãos e irmãs que me mandaram a síntese da aula passada. A irmã Jaqueline, né, Domiciano. Ela me mandou ontem, escrita a lápis, assim, olha, ponto por ponto. Não tem coisa que alegra mais o coração de um professor, seja ele na área de teologia ou na área secular, quando ele vê que o aluno entendeu a coisa. Porque quando você entende, você se torna multiplicador, né? Então quero agradecer a você que mandou a síntese. Você que não mandou ainda há tempo. Faça dos 3 momentos. Fecha com os 3 momentos com essa aula de hoje. Ok? Então, no nosso recorte anterior, nós falamos sobre a frustrada experiência missionária de John Wesley, né? Em Geórgia, as 13 colônias que depois se separam da Inglaterra e da origem ao que hoje nós chamamos de Estados Unidos da América. Naquela época ainda anexada à Inglaterra, ok?
Um dia perguntaram para mim, pastor, por que os americanos falam inglês? Porque eles eram parte da Inglaterra. Então se separa as 13 colônias, dá origem a um novo país, e já na nascência, na gênesis desse novo país, os metodistas estão lá. Tem uma aula especial, eu vou dar essa aula para vocês, nós vamos seguir com essas lives sobre história do metodismo, onde eu vou falar sobre o metodismo nos Estados Unidos. Aliás, é o próximo passo. Depois eu vou falar sobre o metodismo no Brasil, como, quando o metodismo chegou aqui. Então essa aula ela segue, ok? O nosso recorte anterior aí do metodismo da Geórgia, 1735 a 1737. 2 anos ali a missão frustrada de Wesley. Foi quando ele foi confrontado porque não tinha fé. Ele teve ali o confronto com Spangenberg, teve o relacionamento conturbado dele lá, ele negou a ceia para aquela que anteriormente foi namorada dele, e ela era sobrinha do administrador da colônia, ele teve que vazar de lá, teve que ir embora, e ele volta para Londres frustrado. Então agora nós vamos falar, se esse recorte foi de 1735 a 1737, nós vamos falar de 1738, ok? Um ano, para fecharmos a história dos 3 surgimentos do metodismo. Quando alguém perguntar para você assim, quando surgiu o movimento metodista? Aí você pode dizer com muita propriedade, conhecimento de causa. O movimento metodista surgiu na Inglaterra, mas por meio de 3 momentos. Primeiro, Clube Santo. Segundo, Geórgia, né? Clube Santo, em Oxford, universidade, lembra disso, é um movimento de jovens dentro de uma universidade, ok? Um grupo que não passava de 25 jovens, cujo fundador foi Carlos Wesley, mas depois John Wesley assumiu a liderança. É lá que surgiu o nome pejorativo, alcunha metodistas, mas também foram chamados de traças da Bíblia, porque eles liam muito a Bíblia Sagrada, né? E eles gostavam de orar, gostavam de ler literaturas gregas, filosóficas, mas aí depois surge um outro jovem, né, Inga, que vai inserir a ação social, a obra de misericórdia, ok? Talvez eu tenha me equivocado no nome aqui de Inga, você aí me corrija aí. Você que tem anotado, anota aí para mim, manda aqui, porque eu não estou bem certo se foi Inga, né? Morgan, William Morgan. Ok? É isso mesmo. Tem que corrigir o professor, viu? Não tenha vergonha de fazer isso não, porque às vezes a memória falha aqui. Então, surge em Oxford um movimento de jovens que não passava de 25 jovens, que tinha vida regrada, metódica, mas que até então só vivia na esfera da verticalidade da fé. Eu e Deus. Né? Eu e Deus. Até que William Morgan acrescenta a horizontalidade da fé, eu e o próximo, aí dá a cruz. Eu e o próximo por meio do quê? De obras de misericórdia. Até então era somente vida de piedade. Vida de piedade é tudo aquilo que eu, que você, que nós fazemos para nutrir o nosso relacionamento com Deus. Então esse foi o primeiro momento, ok? Em Oxford, 1725 a 1729. 1729, John Wesley chega por lá e muda tudo, se torna o líder forte, a cara do movimento, ok? Aí vem o segundo surgimento, né, na Geórgia, 1735, 1737, 2 anos, quando John Wesley vai para lá para evangelizar os índios. E agora nós vamos entrar no terceiro momento do movimento metodista, Londres, 1738, ok? John Wesley, ele tem essa experiência frustrada nas 13 colônias. E ele volta para Londres, volta para, vamos dizer assim, a casa dele mesmo. Ele nesse momento, ele volta para a casa dele, frustrado, vazio, porque não obteve êxito e pelo contrário, voltou numa crise maior ainda. De crise em crise, mas nunca morto na fé. Ok? Apazigue o teu coração se você às vezes tem crises.
Eu, você, Lutero, Agostinho, John Wesley, todos nós tivemos, temos, enquanto vivos estivermos, teremos os nossos momentos de crise. Ok? A dúvida sincera pode ser o início da fé madura, da fé verdadeira. Então Wesley, ele retorna numa crise mais profunda do que quando ele foi. 7 dias depois de chegar a Londres, ele se encontra com quem? Peter Böhler. Quem é Peter Böhler? É um dos líderes morávios, assim como Spangenberg. Quem foi Spangenberg, pastor? Aquele com quem John conversou quando chegou na Geórgia. O líder do grupo de morávios que em meio à tempestade cantavam louvores a Deus, adoravam a Deus. Amém? Então 7 dias depois de retornar dessa experiência frustrada de evangelismo, mais em crise do que dantes, John Wesley se encontra com Peter Böhler, um líder morável que estava indo para as 13 colônias e passou ali por Londres. Certamente ficou sabendo de John, ou John ficou sabendo que ele estava por ali, e John foi ter com ele. Deus sempre vai colocar no seu caminho, meu irmão, minha irmã, pessoas que vão te edificar. Eu sempre gosto de Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo os seus desígnios. Anota aí que hoje é o texto base, esse é o texto base do sermão dessa noite. Todas as coisas, ok? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os teus desígnios. Hoje, esse é o texto base do meu sermão, hoje na Imevo, também hoje culto de Santa Ceia online. Então John Wesley vai ter com Peter Böhler e eles começam a dialogar. O que me chama a atenção em John, dentre tantas outras coisas, é essa humildade dele. A abertura para falar das crises. Ele não se escondia por trás de uma falsa humildade. Ele não se escondia por trás de atitudes que demonstravam aparência de humildade, mas negavam a eficácia dela. Ele, em meio às crises dele, procurou ajuda. Primeiro Spangenberg, agora Peter Böhler, ambos moráveis. Em meio às suas crises, você tem procurado quem? Eu dou graças a Deus que neste 1 ano e meio que estou aqui na Imevo, alguns jovens, e que graças a Deus estão na comunidade caminhando, estão firmes, me procuraram em momentos de crise. Estão aí firme, caminhando. De crise em crise nós vamos vencendo, vamos crescendo. John Wesley tinha essa característica. Ele foi procurar primeiro Spangenberg, depois Peter Böhler. E Peter ali conversando com ele fez perceber que o grande problema de Wesley não é que ele tinha uma fé pequena, uma fé frágil, mas ele era descrente. O problema de John não era uma fé fragilizada, mas ele era descrente. E Peter, ele falou para John mais ou menos assim, que faltava a ele aquela fé, a fé concreta, pela qual, tão somente pela qual, e unicamente pela qual, nós podemos ser salvos. Faltava o essencial para ele, a fé salvífica. Uma coisa é você crer que existe Deus, os demônios creem. Tiago fala isso. Outra coisa é você ter fé em Deus, porque fé envolve dependência, fé envolve temor, fé envolve obediência. Crença e fé são coisas diferentes. Ok? Tiago fala assim: crês tu que Deus existe? Muito bem, os demônios também creem e tremem, mas não obedecem. Então, fé salvífica, a fé que Lutero experimentou, baseada em Romanos 1,17 também, como eu já disse, o livro de Romanos, ele é crucial nas experiências que os reformadores tiveram. Estude o livro de Romanos. Será nas páginas do livro de Romanos que você vai encontrar a resposta para a sua crise.
Foi assim com Agostinho, foi assim com Lutero, foi assim com John Wesley, foi assim mais recentemente com Calbart. Eu quero até fazer um merchan aqui rapidinho. Eu sou bartiano. O que é ser bartiano? Cada teólogo tem a sua linha teológica. A minha linha teológica ela não é liberal. Também ela não é fundamentalista. A minha linha teológica ela é neo-ortodoxa, ela é bartiana. Tá vendo esses 10 livros aqui? Tem 10 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 10. O outro tá ali. Aqui, ó. 10. Aqui tem todo o ensino de Calbart. Cadê a Valéria, a Cristina e o Regis Júnior, meus companheiros aí na compra de livros? Esses jovens vão longe, estão devorando livros aí. Tem a Letícia Coelho também, que me pediu algumas indicações. Esses 10 livros está saindo na livraria Família Cristã R$100. R$100. O chamado ao discipulado, batismo, proclamação do Evangelho, fé em busca de compreensão. Isso aqui é essencial para você entender suas crises. Por que às vezes você entra em crise? Calbart explica. O credo apostólico, que não é a reza da Igreja Católica Romana, mas é uma confissão de fé apostólica. É nosso também. Está no nosso cenário metodista. Esboço de uma dogmática. A revelação de Deus sobre a Bíblia. O Pai Nosso. Tremendo esse livretinho aqui sobre o Pai Nosso. Palavra de Deus, palavra de homem, a respeito da Bíblia. A Bíblia é palavra de Deus ou é palavra de homem? Calbart responde. E dogmática eclesiástica sobre a igreja. Então, 100 anos. Você pode até parcelar no cartão. Eu já tenho a minha coletânea, mas se você quiser tardiamente me presentear, eu recebo, vou presentear alguém da comunidade. Então, de repente, volta até para quem me deu. Brincadeira à parte, gente. Mas olha, vale a pena. Vale a pena ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento, compreender esse conhecimento. Então, Calbart também, esse aqui que eu apresentei, também foi influenciado pelo livro de Romanos. Portanto, leia a carta de Paulo aos Romanos. Com certeza você vai encontrar coisas difíceis lá sobre predestinação, essas coisas todas. Mas o pastor está aqui para ajudar naquilo que for possível. Ok? Então, John Wesley ele vai procurar Peter Böhler. E Peter, ao invés de resolver o problema dele, deixa ele com um problema maior ainda, mais profundo ainda. Peter fala para ele assim, nessas palavras: o seu problema, Peter, ou John, não é que você tem fé fragilizada. Você não tem fé nenhuma, você é descrente. Acabou com ele, né? Mas o pensar faz isso, né? O Peter explicou para ele assim que faltava a ele aquela fé salvífica, fé que realmente opera a salvação. Que o problema dele não era uma fé fraca, mas nenhuma fé. Deixou pior do que antes, né? Mas Deus faz isso com a gente. Dá um nó na nossa mente, na nossa cabeça. Mas junto com esse nó, ele também promove a sede do querer entender, do se aprofundar, do buscar. A fé, a busca pela fé nada mais é do que o homem, a pessoa humana em busca de si mesmo, das suas essências, das suas origens, de onde viemos, quem somos, para onde iremos. Perguntas filosóficas, mas que também fazem parte do campo da fé. E quando nós temos uma experiência com Deus, estas respostas nos vêm. E Peter disse para John que ele não tinha nenhuma fé. Porque não há, vamos dizer, graus, patamares de fé. Ou você tem fé ou você não tem. Por isso que Jesus falou: quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé não opera de acordo com o tamanho dela. Ou você tem ou você não tem.
Pequena fé é tão grande quanto uma imensa fé, por isso o grão da mostarda. Peter acabou com John, falou, você não tem fé nenhuma, o que você tem é uma crença, a sua religião provocou em você uma crença, a religião faz isso. A religião, ela nos faz acreditar naquilo que não somos, nos faz pensar que nos relacionamos com quem não conhecemos. Ou seja, a religião nos faz acreditar naquilo que não somos. Tem muita gente por aí acreditando com base na religião, tão somente, que é filho de Deus. E a religião também nos faz acreditar que nos relacionamos com aquele a quem não conhecemos, ou seja, Deus. E aí a pessoa fica observando um monte de regras, não corta cabelo, não faz isso, não come aquilo, quando na verdade Jesus fala que a verdade é que o reino de Deus é isso, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviaste. A verdade consiste nisso. Conhecer a Deus e a Jesus a quem ele enviaste. Então, crença não é sinônimo de fé e religião não é sinônimo de relacionamento com Deus. Religião é uma tentativa humana de chegar a Deus. Por isso, religião é construto humano, os homens que criam. Por isso que tem um monte de religião. Cada uma diferente da outra e às vezes uma se antagonizando e até combatendo a outra. Religião existem diversas, e é o homem tentando chegar a Deus. Evangelho só existe um, ainda que fracionado em 4 relatos. Porque o Evangelho só aponta para um caminho. Religião é o homem tentando chegar a Deus. O Evangelho é o homem que é visitado por Deus, que desceu até nós na pessoa de Jesus de Nazaré. Por isso que somente Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim disse Jesus. Então, fé e crença não são sinônimos. Religião e evangelho não são sinônimos. Religiões são sistemas humanos construídos com base no sacrifício, com base na autorrenúncia, com base em toda uma dogmática que busca querer agradar a Deus. Por medo, geralmente. Para aplacar a ira da divindade. Sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, para poder aplacar a ira da divindade e atrair o favor dela. Isso é religião. Evangelho não, evangelho é graça. É do alto para baixo, é o divino visitando o humano e se fazendo igual a ele, para poder se relacionar com ele. É Deus descendo até nós. Amém? Então, John Wesley ele se relacionava com Deus na esfera da religião. Por isso que ele não tinha fé verdadeira, mas uma crença. E Peter foi dizendo para ele assim, olha John, a fé verdadeira é sempre acompanhada de uma sensação, um sentimento de segurança e evidenciada pela libertação do pecado. Olha que maravilha. Uma pessoa que experimentou a fé verdadeira, ela sente isso, por isso o coração queima, por isso ela tem uma segurança, por isso ela não teme a morte, por isso ela não teme os perigos. Não estou dizendo que ela é irresponsável, mas ela tem uma segurança no coração, conforme Romanos 8,16. O Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É Deus falando lá no coração, falando, olha, você é meu filho. Você é meu filho. Então a pessoa que tem uma fé verdadeira, ela não tem dúvida. Como esses dias atrás conversava com a Letícia Coelho, né, que está aí também, adquirindo livros, buscando conhecimento. Outra Letícia também, que às vezes eu converso com ela tira algumas dúvidas a respeito disso. A Letícia Arantes. Então tem jovens aqui na igreja, graças a Deus, estão buscando a fé com entendimento, com conhecimento. A Amanda, esses dias eu conversava com a Amanda a respeito disso, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, por que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Porque ele é a voz de Deus em nossos corações, nos falando a respeito da nossa filiação divina. E quando nós somos, vamos dizer assim,
visitados por essa fé salvífica genuína, esse verdadeiro amor de Deus por nós, de nós para com Ele, lança fora todo medo. Por isso nós não mais vivemos na esfera da religião, tentando agradar a Deus com sacrifícios, aquilo outro. Por isso nós já não entramos mais naquela loucura de pode, não pode. Porque na hora que vamos fazer alguma coisa, mesmo que tenhamos liberdade para fazer, todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém. Quando aquilo desagrada a Deus, o Espírito nos alerta, a gente não faz. A gente não faz. É por isso que aí não precisa de cartilha de igreja, irmão cuidando de irmão, falando você pode isso, você pode aquilo. Não. O Espírito testifica, o nosso Espírito, nós somos filhos de Deus, e esse Espírito vai nos dizer como nós devemos caminhar, devemos proceder. Então, Peter falou para John que ele não tinha fé verdadeira, e essa fé verdadeira ela é acompanhada de uma sensação de segurança, e ela é evidenciada pela libertação do pecado. Não é pela libertação da tentação. Nem Jesus esteve livre da tentação. Leia lá Mateus 4 e Lucas 4. Nem Jesus esteve livre da tentação. A tentação é algo intrínseco ao nosso ser humano. Está imbricado no nosso ser. Nós vamos sempre ter que lutar contra a tentação por conta da nossa carne. Mas sentir tentação não quer dizer que a pessoa não tenha nascido de novo. A diferença é entre alguém que nasceu novamente e alguém que não nasceu, alguém que tem o testificar do Espírito no seu coração e alguém que não tem, é que quem não tem, ao sentir tentação, ele não tem força, ele se entrega, ele vai e faz. Aliás, para ele não tem nem razão pela qual não fazer. Para ele pecar é normal, porque ele ainda é uma velha natureza. Então ele não se preocupa se aquilo vai desagradar a Deus. Já quem nasceu de novo sente tentação. Também. Mas ele se coloca assim, nessa seguinte questão. Isso vai agradar a Deus, vai me satisfazer, mas e Deus? E meu Pai? E aí, ele não é liberto da tentação, mas ele é liberto do poder do pecado. Ou seja, ele pode dizer não para o pecado. Todas as vezes que eu peco, que você peca, nós que nascemos novamente, nós pecamos conscientemente, nós pecamos porque escolhemos pecar. A tentação não, eu não escolho sentir tentação. Você não escolhe sentir tentação, ela vem. É como Lutero dizia, nós não podemos impedir as andorinhas de sobrevoarem sobre nossas cabeças. Porém, podemos impedi-la de fazer ninhos. O sobrevoar é a tentação, o fazer ninho é anuir com o pecado. Então, a pessoa que nasceu novamente, ela sente tentação. Mas a graça de Deus que está nela, a nova consciência em Cristo, dá a ela condições para não pecar. O crente, ele peca por uma escolha de pecar. É por isso que Deus responsabiliza quem peca. Mas aí, pastor, eu caí, eu pequei, o que eu faço? Abandono a caminhada, me atiro no mundão? Não. Aí vem a palavra de Deus lá, na primeira epístola de João. Isso vos escrevo para que não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado no céu. Jesus Cristo justo, é Ele a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas também do mundo inteiro. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos lava de todo pecado e nos purifica de toda iniquidade. Então Jesus não somente é o Cordeiro perfeito que se ofereceu pela remissão dos nossos pecados, mas Ele é o nosso mediador também, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, salvo engano, que diz assim que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Mediar é se colocar entre. Ele está sentado à direita de Deus para interceder por nós quando nós pecamos. Pecado em nossas vidas deve ser um acidente, mas se porventura a gente escorregar e cair, aí a misericórdia de Deus nos atinge, porque quem nasceu de novo logo vai se sentir mal com aquilo. Quem nasceu de novo vai ser tomado por um sentimento de que desagradou a Deus. Quem nasceu de novo não vai ficar em paz com a consciência dele. Por isso que João fala que aqueles que nasceram de Deus não vivem em pecado. Não é que não peca, como algumas traduções dizem. Não vivem em pecado. Pecado deve ser um escorregão em nossas vidas. Agora, quando a pessoa vive até procurando uma casca de banana para escorregar toda hora, é porque ela não nasceu de novo, né? Tem crente assim, né? Vive procurando uma casca de banana para escorregar. Até vai comendo e joga a casca assim. Tchá, tchá.
Se tem outro escorrega no lugar dela, fica brava, né? Gosta de uma escorregada. Né? É igual pessoas que passam vergonha no crédito e a prazo sempre. Gosta. Mas quem nasceu de novo não vai deixar de pecar. Vai acontecer. Porém, a pessoa não é mais escrava do pecado. E quando acontece, ela sente uma tristeza segundo Deus, que gera o arrependimento. Amém? E John toma consciência de que ele não tinha nada disso. E Peter continua dizendo para ele que a fé verdadeira é sempre acompanhada de uma sensação de segurança e evidenciada pela libertação do pecado. Não libertação da tentação, mas libertação da força do pecado que sobre aqueles que não nasceram de novo exerce um poder tão grande que a pessoa não tem capacidade de dizer não. Ela só diz sim para o pecado. Ser livre, ser nascido de novo é ter a capacidade nos concedida pela graça e dizermos não. Porque quem é escravo, o escravo só diz sim. Sim, sim. Quem é liberto diz não. E também essa fé salvífica verdadeira, ela liberta do medo e da dúvida. Ué, pastor, mas você falou lá atrás que a dúvida ela é benéfica? Eu digo da dúvida no sentido que John Wesley tinha. Se ele era de fato salvo do diálogo dele lá com Spangenberg. Porque agora nós vamos ter o testificar do Espírito, nós vamos ter o testemunho do Espírito falando aos nossos corações. Então nós já não temos mais dúvida quanto à nossa filiação divina. Tem dúvida a respeito do texto bíblico, tem dúvida a respeito de outras coisas, mas no tocante à filiação divina não mais existe. A fé salvífica ela liberta da força do pecado, do medo. Pessoa que fica fazendo obra porque quer ganhar a salvação por meio de obras, como John fazia. Pessoas que estão na igreja 24 horas. Pessoas que se ouviram a música secular já fica desesperada. Eu pequei, eu pequei, eu pequei. Ah, de mim, se for assim, eu estou perdido. Vou para o inferno com a FM e tudo. Pastor herege. Eu sou um herege, mas sou um herege do bem. Eu sou um herege clássico, eu gosto de músicas de qualidade. Tipo Almir Sater, né? Ando devagar, porque já tive pressa, levo comigo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje, vamos deixar para outra hora, senão daqui a pouco somem os participantes ali. Né? Mas pessoas que às vezes por questões simples já entram em desespero. Eu pequei, eu pequei, eu pequei. Por quê? Porque tem medo. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. E se a pessoa vive com esse medo, é porque ela não foi liberta da força do pecado, do medo e da dúvida. Ela não tem certeza. Esses três frutos, a libertação da força do pecado, não da tentação, enfatizo novamente, da força do pecado, do medo e da dúvida, esses três frutos estão presentes na experiência do novo nascimento, na fé verdadeira. Segundo Spangenberg, estão presentes inseparadamente na certeza e atestam a verdadeira fé. Tremendo isso, né? Tremendo isso. Quando a pessoa novamente ela permanece em dúvida se ela é filho, filha de Deus, aquela dúvida aterrorizante, aquela dúvida que tira a paz, aquela dúvida que leva a pessoa a querer fazer barganha com Deus, faz uma promessa aqui, faz uma promessa ali, faz um voto aqui, faz um voto ali, a pessoa faz, vamos dizer assim, caridade por desencargo de consciência, porque quer agradar a Deus, não nasceu de novo. A pessoa que de repente comete um pecado e já entra em desespero, fica desesperado, eu vou para o inferno, já fica pensando como é que Deus vai puni-la, como é que Deus vai castigá-la. Não nasceu de novo. O pneu da moto fura na estrada, olha Deus que está me castigando, porque lá em casa eu fiquei nervoso e não nasceu de novo. Isso é sinal de descrença. Porque a verdadeira fé é diferente de crença. A verdadeira fé traz certezas. A verdadeira fé não livra da tentação. A verdadeira fé não nos torna impecáveis, estamos sujeitos a cair. É por isso que Jesus está sentado à direita de Deus, porque ele sabia que eu, que você, que nós, mesmo depois de termos aceitado a ele, poderíamos cair, e ele está lá para interceder por nós. Olha, eu vou dizer algo aqui que muitos pastores não fazem. Até mesmo porque entra naquela categoria que alguns dizem assim, se você falar isso, as pessoas vão se entregar ao pecado.
Mas olha, o sacrifício da cruz ele é tão perfeito. A eficácia do sangue derramado lá no alto da cruz, no Gólgota, é tão perfeito que abrange os nossos pecados passados, presentes e futuros. O sangue de Jesus cobre tudo. Então, os pecados que eu cometi lá, antes de conhecer a Cristo, foram cobertos pelo sangue do Cordeiro imolado. Os pecados que eu cometer hoje estão cobertos pelo sangue de Jesus. Os pecados que eu cometer no futuro estão cobertos pelo sangue de Jesus. Então, é por isso que Jesus falou, tetelestai, está consumado. Uma só obra vicária, não se repete. É por isso que ele assentou-se à direita de Deus para interceder por mim e por você. Nós temos que viver na convicção disso, tomarmos posse disso. John Wesley foi convencido por Peter que ele não tinha fé. Ele não cria. E ele pensou, vou parar de pregar então. John Wesley era um cara coerente em certo sentido. Falou assim, então eu vou parar de pregar. Como é que eu posso, enquanto pastor, continuar pregando se eu não tenho fé? Eu vou abandonar tudo, vou abandonar o ministério. E olha só a sabedoria estampada nesse conselho de Peter Boller. Quando eu chegar lá na glória, eu quero encontrar o irmão Peter Boller por lá, Pedro, né? Pedro Boller. Quero encontrar ele lá e abraçar esse cara, porque muita sabedoria. Quando o John ali ficou acabado, arrasado, ele massacrou John, ele questionou John, ele falou para John, você não tem fé nenhuma, você só tem uma crença, mas a intenção dele não era destruir John. E quando John, diante daquilo tudo, falou, vou abandonar o ministério, não vou pregar mais, não é coerente continuar pregando, olha só a resposta de Peter para ele. Pregue. Pregue sobre a fé até que você a tenha. E então, porque você a tem, você pregará sobre a fé. Hates and Hater, sobre a fé. Hates and Hater, 2006, página 77. É um dos livros aqui que eu uso na bibliografia básica. Olha só o que Peter falou para ele. Ele falou, não, cara, continua pregando. Mesmo que você não tenha fé, pregue sobre a fé. Continue pregando sobre a fé. E de tanto pregar sobre a fé, você vai ter fé. Então você continuará pregando, não mais para ter fé, mas porque você tem fé. Você tem dificuldade em amar? Estude a Bíblia sobre amor, e você vai amar. Você tem dificuldade em perdoar? Estude a Bíblia sobre perdão, e você vai perdoar. Esse conselho fez a diferença na vida de John, e se nós estamos aqui hoje é porque John acatou esse conselho. Em 1º de maio de 1738, nasce ali em Londres uma sociedade semelhante ao Clube Santo, semelhante a que John fundou na Geórgia, chamada Fetter Lane. Isso em 1738. Lembra que nós estamos focando o ano de 1738. 1º de maio, que seria aqui para nós o dia do trabalho, ou do trabalhador, nasce essa sociedade. John Wesley ele vai dizer mais tarde que o terceiro surgimento do metodismo acontece aí, quando nasce essa sociedade. Então, o primeiro surgimento, Oxford, Clube Santo. Segundo surgimento, Geórgia, porque lá também se estabeleceu uma sociedade. E terceiro surgimento, Londres, Fetter Lane, 1738. John Wesley vai reconhecer isso no diário dele, anos mais tarde. E Peter Boller, esse morável que deu esse conselho tremendo para John, ele foi o grande influenciador dessa sociedade. Ele foi o responsável para o desenvolvimento da renovação espiritual e desenvolvimento organizacional do metodismo em Londres. Por que ele foi essencial? Porque o Clube Santo lá em Oxford tinha muita característica rigorista, legalista. A sociedade que John fundou na Geórgia também. Mas por que esses dois primeiros surgimentos têm essa característica? Porque John ainda não tinha tido essa experiência do novo nascimento, com o Espírito Santo de Deus, o convencimento, o testificar do Espírito Santo ao Espírito dele humano, que ele era filho de Deus. Então tudo que ele formava tinha muito rigor. Era na força. Era eficaz? Era. Tinha estudo da palavra, tinha tudo.
mas faltava a cereja do bolo. Faltava aquilo que Jesus falou para os discípulos: não vos ausenteis de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder, e vós recebereis poder para seres minhas testemunhas. Faltava o enchimento, o revestimento, a capacitação do Espírito. Tinha toda a estrutura religiosa, mas faltava o encher do Espírito. Tinha toda a formação teológica acadêmica, mas faltava o revestir do Espírito. Então Peter Boller, esse homem cheio do Espírito Santo, ele é responsável pela renovação espiritual dessa sociedade Fetter Lane, que é o terceiro surgimento do metodismo em Londres, 1738. Peter influenciou, sobretudo, a organização da sociedade Fetter Lane e deu a ela, por meio do dar a ela princípios fundamentados em Tiago capítulo 5, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas aí essa sociedade ela ganha um caráter assim misto, uma mistura de anglicanismo, porque John era anglicano, ministro anglicano, e morávios, porque Peter era moraviano. E nas reuniões que acontecia, as reuniões eram frequentadas, as reuniões tinham a presença de 40 a 50 pessoas, toda quarta-feira. É por isso que, via de regra, não sei se você já prestou atenção, mas via de regra, as reuniões de orações nas igrejas metodistas são sempre às quarta-feiras. Quarta e sexta são dias de jejum. Porque isso começa lá atrás com as sociedades. Então, 40, 50 pessoas se reuniam às quarta-feiras, baseadas na Epístola de Tiago 5,16. Vamos lá na Bíblia? Vamos ver o que diz lá Tiago, capítulo 5, versículo 16. Você pode abrir aí a sua palavra. Escola dominical é espaço para aprender o manuseio da palavra. Tiago está lá antes de 1 Pedro. Tiago capítulo 5, versículo 6. É o versículo, né, o texto base, podemos assim dizer, sobre o qual se estruturou a comunidade em Fetter Lane. Né? Tiago 5,16, ou melhor, não é 6, é 16, perdão. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Tiago 5,16. Portanto, confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Esse era o texto base que norteava a sociedade que para John foi o terceiro surgimento do metodismo. O terceiro surgimento não é nem tanto a experiência do coração aquecido, a experiência do coração aquecido é consequência do viver de John nessa sociedade. Portanto, orai, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Tinha confissão de pecado. Ah, você pode falar, esse negócio de confissão de pecado é coisa da Igreja Católica Romana. Não, meu irmão, não é. Nem tudo que existe no catolicismo romano é invenção romanista. Muitas coisas têm base bíblica, mas foram ao longo do tempo mudando e às vezes até perdendo, se esvaziando do sentido original bíblico. Na igreja primitiva era comum que um cristão confessasse o pecado um ao outro. Agora, temos que entender, confessar pecado um ao outro para ser perdoado não é bíblico. Amém? Confessar pecado para receber perdão dos pecados, confessamos a Deus. Para perdão dos pecados, confessamos a Deus. O texto fala: confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. São relacionamentos fragmentados, relacionamentos quebrados. Aquilo que Jesus falou no Evangelho: se você trouxer a tua oferta ao altar e lembrar que teu irmão tem algo contra ti, vai lá primeiro, se reconcilia com ele, depois volta. É conserto. Mas segundo alguns estudiosos, na igreja primitiva acontecia aquilo que Lutero quis resgatar na Reforma Protestante, onde um cristão era sacerdote do outro, sacerdócio universal do crente. O sacerdote é aquele que ele
se coloca entre a divindade e o ser humano, para ministrar ao ser humano. Então, segundo a concepção do sacerdócio universal do crente, você é sacerdote para o seu irmão. Você, irmã, é sacerdotisa para a sua irmã. Você recebe de Deus para ministrar a ela, para curar, orando por ela, para aconselhar, para ouvir. E se ela cometeu algum deslize, alguma coisa que está atormentando a ela pode chegar em você e falar das feridas, da podridão da alma a você. E você pode, em nome de Jesus, orar com ela para que Deus a perdoe. E essa pessoa vai ser curada daquele mal. Também tem um sentido assim, quando um irmão feria o outro, e ele era tocado pelo Espírito que estava em pecado contra o outro, ele procurava o outro. E aí era curado. Era curado. Já tinha confessado a Deus, Deus já tinha perdoado. Agora confessava o outro para receber a reconciliação com o outro. Com o passar do tempo, quando a igreja ela foi se tornando hierarquizada, esse ato de Tiago acaba sendo centralizado nas mãos do sacerdote católico romano. Muita gente não sabe, mas o anglicanismo, alguns ramos do luteranismo e também do próprio metodismo, existe a confissão auricular, que é semelhante ao aconselhamento que eu faço quase toda semana com alguém. A diferença é que o católico romano, eu fui católico, fui ministro da Eucaristia, fui um bom católico. Quando eu ia procurar o sacerdote para a confissão, quando ele ouve o confessante lá no confessionário, ou numa sala preparada para isso, na Igreja Católica a confissão é um dos 7 sacramentos. Nós só temos 2, batismo e ceia. Eles possuem 7. Então a confissão é um deles. Batismo, ceia, matrimônio, confissão, que também é chamada de reconciliação, né? Extrema unção e ordem. A ordem é o padre, os bispos e tal. Né? Então são 7, para nós só batismo e ceia. Mas o anglicanismo também possui 7. John Wesley, ele entendia batismo e ceia, mas ele chamava os outros 5 de sacramentos prudenciais. Você pode fazer, mas não são obrigatórios. Então, depois de uma confissão de pecados ao padre, ele vai dizer assim: pela autoridade a mim concedida, eu vos absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pela autoridade a mim concedida, eu vos absolvo. Não é de absorver. É um L no lugar do R aí. Eu vos absolvo, de dar absolvição, de libertar. Quando eu, pastor, quando os ministros anglicanos, metodistas, luteranos que têm a confissão auricular, nós não temos, mas no aconselhamento é algo semelhante. A gente ora pela pessoa e podemos até dizer assim: pela autoridade a mim concedida, mediante a sua sincera confissão de pecados, de acordo com a palavra de Deus que diz que nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Em nome de Jesus, perdoados estão os seus pecados. É diferente de falar, eu vos absolvo. Por que o padre fala, eu vos absolvo? Porque ele ouve a confissão em persona Christi, uma palavra em latim, na pessoa de Cristo. Então o padre ali, ele representa Cristo. Quando alguém vai lá confessar pecado, na simbologia católica, na teologia católica do sacramento da absolvição, ela não está confessando com o padre, ela está confessando com Cristo na pessoa do padre, in persona Christi, a palavra latina. Eu uma vez ouvi um senhor, quando eu era católico, ele falando assim, que ele confessava os pecados dele para o filho dele, que era padre. Daí uma pessoa falou, mas o senhor vai lá falar dos seus pecados para o seu filho? Ele fala, não confesso para o meu filho, eu confesso para Cristo. Essa é a doutrina em persona Christi. Amado, a gente precisa entender a doutrina católica romana para não sair condenando tudo. Tem muita coisa interessante. Deus aceita, Deus rejeita. Eu não sou juiz dessas coisas. Mas quero dizer para você, eu tenho um livro aqui sobre sacramentos, que fala de igrejas luteranas, anglicanas, algumas igrejas protestantes que tem isso. Aliás, Lutero, na reforma dele, ele manteve de início 3 sacramentos: batismo, Santa Ceia e confissão auricular.
A confissão auricular ela faz muito bem, porque é um espaço que a pessoa vomita todos os pecados. Mas isso nós temos no aconselhamento. Quando a pessoa vem com abertura de coração e se rasga ali no aconselhamento, é o mesmo efeito da confissão auricular. Então, Fetterlein se baseava nessa palavra de Tiago. Tiago 5,16. Orai uns pelos outros, confessai os pecados uns aos outros para serdes perdoados. Esse é o fundamento, né, de Fetterlein. A sociedade Fetterlein, que nasceu aí no dia 1º de maio de 1738, ela é o terceiro surgimento do metodismo. Amém? Próximo domingo, o grande finale, 24 de maio de 1738, experiência do coração aquecido. É tão tremenda essa história que eu quero deixar um domingo para falar só dela. Amém? Então, próximo domingo nós teremos o foco, a experiência do coração aquecido. Aí você vai ver o que o Espírito Santo de Deus faz na vida de uma pessoa. Eu oro para que você fique com fome e sede dessa experiência. Eu não vou citar o nome dela, mas eu acho que ela está assistindo com a família. Ano passado, assim, teve algo que me encheu de alegria. Foi um testemunho que aconteceu no gabinete de uma irmã. E eu estou vendo ela envolvida com a obra de Deus, e esse é o verdadeiro fruto do Espírito. O verdadeiro fruto do Espírito não é que você sapateia, que você fica fazendo isso, aquilo, outro, tendo revelação, visão disso, daquilo, outro, não. O verdadeiro fruto do Espírito é que você se envolve com a obra de Deus, como nós vamos ver o que aconteceu com Wesley. E essa irmã, ela relatou uma experiência tremenda que ela teve aqui no Renovo. Éramos para ter outro renovo agora em agosto, mas devido à pandemia, assim como todas as outras atividades. Mas essa irmã vivenciou uma experiência tão profunda com o Espírito Santo aqui. E ela, passado alguns dias, veio relatar isso para mim. Porque ela orando de madrugada, essa experiência transbordou de novo. A unção da alegria. Alegria, sim, certeza. E eu tive certeza que a experiência dela é real quando ela falou assim para mim: pastor, eu quero trabalhar. Eu quero me envolver com a igreja, eu quero servir. Eu oro muito por essa irmã. Não vou dizer o nome dela aqui porque ela não me autorizou. Não me proibiu, mas também não me autorizou. Como eu não pedi autorização, não vou ser antiético. Mas eu confesso que eu lembro do semblante dessa irmã quando cheguei aqui e olho para o semblante dela hoje. E recentemente eu estive com eles num jantar de aniversário aí. Deus continue te abençoando e usando a irmã. O Espírito Santo que faz diferença em nossas vidas. Então seria leviandade da minha parte falar da experiência do 24 de maio agora, nesses poucos momentos, porque é algo tremendo, que merece uma aula única e que será domingo que vem. Amém? Vamos às perguntas? Las perguntas! Alguém tem pergunta? Pode mandar aí. São 10h14. Nós temos aí 16 minutos para os questionamentos. Você pode mandar tanto aí ou pelo meu WhatsApp aqui. Estou antenado aqui. Vamos às perguntas. Deixa eu correr aqui a barra para ver se já existe alguma pergunta. Bom dia, tal, Vilza. Só são os cumprimentos iniciais. Sandra Moreno, Wolfgang, Wilson, Lidiane, Reginaldo Júnior. Esse garoto é uma bênção. Deus te abençoe, Reginaldo. Eu sinto pelo Reginaldo o mesmo carinho que Paulo tinha por Timóteo. Esse garoto tem um chamado tremendo aí. Vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida desse menino e a partir da vida dele. Lindy, se prepara um dia para perder seu filho. No bom sentido. Perder ele para Deus, né? Ministérios. Coisas tremendas. Rádio Maranata, bom nome aí. Ó, o William. Grande William. Deus continue te abençoando, William. Marcos Roberto. Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe.
O João Carlos Bragato, nutricionista, esposo, o pai da Helena, né? Esposo da Sumária. Deus te abençoe, João. Carlos Alves também. Carlos, Deus abençoe você, Marli. A Sara Rodrigues, Deus te abençoe, Sara. Marília Reis, lá de Campo Grande, minha amiga Marília. Deus te abençoe, Marília. O Cássio também deve estar por aí. Deus te abençoe, Cássio. A Neide Alves. Né? Quem tem experiência com Deus é uma pessoa que nasceu de novo pela graça de Deus. É isso mesmo. Deus ama a música, mas não gosta de certas letras. É isso mesmo. O problema está na letra. Carilen Ferreira. Deus te abençoe, Carilen. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Carilen. Deus abençoe você, a Keila, o Didio. Deus te abençoe, abençoe toda a família aí. Né? Deus abençoe o Neto, né? O Neto é um cara abençoado, uma esposa inteligente, bonita, futura esposa, né? São namorados ainda, noivos. Deus abençoe vocês. Honra essa mulher aí, Neto. Dê glória a Deus, viu? O José Wilton Moreno, meu amigo Zé. Ô Zé, quando é que nós vamos pescar, Zé? Cadê o Aparecido? O Aparecido deve estar aí com a Edinalva, né? O Aparecido, eu, você e o Zé, a gente tem que organizar uma pesca aí. Paulo Conrado, lá de Dourados, Igreja Metodista em Cabeceira Alegre, minha igreja mãe. Amados, pelo que eu percebi, não há perguntas. Todo mundo entendeu? Estão todos tranquilos? Não me veio nenhuma pergunta aqui nem via WhatsApp. Nenhuma perguntinha. A irmã Sueli Planta não está participando aí? A irmã Sueli conseguiu acessar? Teve pessoas que falaram, pastor, que o senhor não transmite também lá pelo YouTube. Não, não é, gente. Aqui tem muitas pessoas que acompanham pelo Face que tem dificuldade com o YouTube ainda. Então vamos seguindo por aqui por hora, tá bom? Como não há perguntas, deixa eu fazer algo aqui. Se não há perguntas, meu irmão, minha irmã, eu vou orar aqui, encerrando, ok? Que Deus te abençoe. Eu peço para você que compartilhe esse link, compartilhe na sua página. Vamos divulgar o conhecimento. Tem muita gente do nosso meio metodista que não conhece a nossa história. Gente, a nossa história é linda. Não é sendo bairrista, não. Não é sendo bairrista. Eu acabei de esquecer, né? Eu citei ali a Keila, a Carilen, né? O Didio, né? E a irmã Jailice, obviamente. E os passarinhos da Jailice também. Coisa linda, né? Vamos divulgar o conhecimento. Não é sendo bairrista, não, mas eu costumo dizer sempre assim, a história do movimento da Igreja Metodista é uma história que nasceu no coração de Deus, que foi e está sendo escrita por Ele. Tem muita gente que deixa a nossa denominação por falta de conhecimento da herança teológica maravilhosa que nós temos. Eu amo essa igreja. Eu amo. Não somos melhores que os outros, não, mas para mim a Igreja Metodista é melhor que tem, porque do contrário eu não estaria nela. Então vamos conhecer a nossa história, valorizar o que é nosso. Vamos conhecer. A gente só ama aquilo que conhece. Então vamos divulgar o conhecimento, compartilhe o link, mande para outras pessoas, desperte de manhã com o coração aberto para aprender. Você está aí na sua casa, você pode participar da aula assentado à mesa com a família. Não despreze essa oportunidade que Deus está concedendo a você. Olha o alcance que a gente está tendo na época da pandemia. Parece-me que a palavra do Senhor nunca chegou tão longe como está chegando nesses dias. E não é testemunho somente meu, não.
Tem muita gente aí, não, nós temos que voltar para o templo, temos que voltar, vamos voltar na hora certa. Mas olha só, esses cultos via internet, a palavra está chegando onde nunca antes chegou. Isso é plano de Deus. E a palavra tem que chegar com conhecimento, com entendimento. Então divulgue, desperte de manhã com a disposição de aprender, de abrir o coração. Assista com a família, assista sentado à mesa tomando café. Momento gostoso que Deus tem nos proporcionado, apesar da pandemia. Então assim, conhecer a nossa história, conhecer as nossas raízes. A gente só ama aquilo que conhece. Ninguém ama o desconhecido. O desconhecido nos atrai, pode até nos seduzir. Mas o desconhecido só se torna amado e amável depois que conhecido. Por isso nós precisamos conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, não deixe de participar. Você aí, pai, acorda seus filhos. É um momento gostoso à mesa, 1h30, juntos, momento de comunhão. Tem pessoas que se assentam à frente da TV e vão até a madrugada assistindo coisas que não são pecados em si mesmas, mas que não edificam. Por que não fazer isso domingo de manhã? Não deixe a carne te vencer, não. Não fique na escola dominical, mas participe da escola dominical online. Dominical e dominical são coisas diferentes. Amém? Vamos orar? Vamos orar, não tem perguntas? Pergunta do Júnior? Cadê a pergunta do Júnior? Ale, Reginaldo Júnior, pastor, o senhor poderia repetir novamente o que Peter disse a John sobre pregar a fé? Posso sim. Na realidade, quando John é confrontado por Peter e ele vê que ele não tem fé, ele vê que qualquer dúvida, medo, né, era sinal de descrença, e John tinha tudo isso. John, sendo convencido que não tinha fé para continuar pregando, que não era certo continuar pregando, ele quis parar. A reação, o conselho memorável, tremendo, edificante, fez a diferença na vida de John, e podemos dizer na nossa também, nós que somos de herança wesleyana, foi esse: pregue sobre a fé, até que você a tenha. E então, porque você a tem, você pregará sobre a fé. Isso está no livro A História do Povo John Wesley, o povo chamado metodista, de Heisenreiter, da Editel 2006, lá na página 77. Pregue sobre a fé, até que você a tenha. Ou seja, continua pregando sobre isso. Aí eu aplico aqui. Se a sua dificuldade em amar, estude sobre o amor. Vasculhe a Bíblia Sagrada sobre amor. E você vai se encontrar amando. E se você tem a oportunidade de pregar, pregue sobre amor. Não, mas isso é hipocrisia. Não, não é hipocrisia. É busca, é sede, é fome. Não é autoconvencimento, mas abertura a essa realidade na qual nós precisamos mergulhar, mas que às vezes não estamos nela. Se a sua dificuldade é perdão, estude a Bíblia sobre perdão. Vasculhe a Bíblia sobre perdão. E se você é um pregador, pregue sobre perdão. E logo você estará perdoando porque você tem conhecimento e você foi convencido da necessidade de perdoar. Mas a resposta de Peter a John foi exatamente isso. Não, John, não pare de pregar. Pregue sobre a fé até que você a tenha. E então você vai continuar pregando, não porque você deseja ter, mas porque você já tem. E foi isso que aconteceu na vida dele. Amém? Obrigado, Sandra. Obrigado, Júnior. Vamos orar? E quero aqui dizer, irmãos, faça aí a síntese. É bom para fixar, exercício de fixação. É bom para fixar o conteúdo da sua mente. Faça a síntese. O vídeo vai ficar disponível aqui, você pode assistir quantas vezes você quiser. Eu fiquei assim extasiado, né? Eu quase falei em línguas estranhas aqui, quando a irmã Jaque mandou aí o resumo, feito a lápis, pontuado assim, ó, certinho, aluna aplicada. Deus continue te abençoando, Jaque. Um abraço aí para o Jedson também. Casal amado aí, que olha, pessoas que moram no meu coração, não pagam aluguel. E se aquecem lá, né? Conforme meu coração vai sendo aquecido, eles são aquecidos também. Um abraço a todos vocês que têm participado.
compartilhem nos perfis de vocês, compartilhem no WhatsApp. Tem muita gente por aí que precisa conhecer. Tem muita gente em crise aí como John Wesley. Vamos orar? Pai, eu te dou graças por tua misericórdia, por tua fidelidade. E peço a ti, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando neste dia. Nos concedendo, Pai, um bom almoço em família. Nos concedendo, Senhor, a tua paz, a tua presença, Senhor. A tua paz que excede todo entendimento, que venha guardando os nossos corações em Cristo Jesus. E permita, Senhor, que logo mais à noite nós possamos, cada um na sua casa, Pai, participar do corpo e sangue do Senhor. Que nós possamos estar na presença de Deus sempre, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor nos abençoe sempre em abundância. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Irmão Carlos Alves. Pastor, quero uma coleção daqueles livros. Eu acho que são esses, né, Carlos? Calbart. Carlos, Livraria Família Cristã. Eu te mando o link depois. Vale a pena. Vale a pena adquirir. Aqui é alimento, né? Eu vou dizer para vocês, Calbart não é liberal, igual muita gente por aí fica querendo dizer que ele foi. Quem disse que Calbart é liberal nunca leu Calbart. Calbart foi liberal. Depois, ele se torna, vamos dizer assim, neo-ortodoxo. Bartianismo. A meu ver, uma teologia equilibrada, e é essa teologia que eu sigo. Eu sou um calbartiano. Ele também escreveu o livro aos Romanos, estava procurando aqui, mas não encontrei, que vale a pena adquirir e ler. Vamos montar aqui na igreja o Clube do Livro. Edivaldo deu uma ideia. Eu não vi o Edivaldo por aí, hein? Não vi ninguém da casa do Edivaldo por aí. Cadê o Edivaldo? Irmão Edivaldo? Cadê a Amanda? Cadê a Priscila? O Lucas? Mas assim, amados, eu vou disponibilizar lá no meu perfil no Face o link para vocês adquirirem este livro. Mas o Edivaldo deu uma ideia de nós montarmos aqui na Imevo uma biblioteca. Vamos criar o Clube do Livro do Coração Aquecido. Funcionar mais ou menos assim. A gente adquire livros juntos, emprestamos uns para os outros, mas eles sempre estarão disponíveis na igreja para quem quiser ler. Eu vou orientando, porque olha, meu irmão, não compre qualquer coisa não. Tem muita coisa ruim por aí. Tem teologia de morte por aí. Olha aí, a Karine Marangoni Vitorino sempre servindo, já disponibilizou o link aí. Karine, joga lá no grupo da Imevo também. Amém? Vale a pena adquirir. E aí depois eu quero propor de nós estudarmos cada um desses livros juntos. Vamos ter uma formação teológica bíblica e coerente. Fugir do fundamentalismo e fugir do liberalismo. Então o caminho é bartianismo, neo-ortodoxia. E acima de tudo, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Se você não adquiriu ainda, adquira aí a Bíblia de John Wesley. Vale a pena, irmão. Nós compramos aqui na comunidade, acho que 14 ou 15. Essa eu ganhei de presente, chegou-me ainda no mês passado, veio lá de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, pastor Davi, pastor Edilene, me presentearam de forma antecipada pelo meu aniversário. Bíblia de Estudo John Wesley. Vamos todos na igreja adquirir essa Bíblia. Vamos usar uma mesma tradução que facilita o entendimento da palavra. Irmão Sandro, o seu exemplar está aqui comigo. Só falta o irmão Sandro para retirar dele aqui comigo. Irmão Carlos Alves, até o final dessa semana eu acerto contigo o frete dela. E que Deus nos abençoe hoje. Sigamos em paz, que o Senhor Deus da paz siga conosco. Bom almoço em família. Bom almoço em família, com amor e fé. E muito café. Aqui ensinou, com prazer, o Mano Zé. Até!